Tudo bem? Eu sou o André, da Casa dos Colibris, e hoje a gente está entrevistando o Marcelo Borges, número 5522. Ele está concorrendo a deputado federal, né? E aqui a gente vai fazer algumas perguntas para ele. Você se importa da gente começar? Não, fica à vontade. Ótimo. O que fez você se interessar pela política e ter o atual posicionamento político que você tem? Bom, eu nunca fui político, não sou politiqueiro, eu sou um empresário. Estou muito feliz na minha profissão como empresário, só que eu decidi entrar para a política por um motivo muito básico, né? Ou a gente começa a se manifestar e entrar na política, ou a vagabundagem toda vai tomar conta, já tomou, né? Conta do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas. Vereança, então, nem se fala, é dominada pela milícia, pelo narcotráfico. E ou as pessoas de bem se mobilizam para participar da política, ou então é melhor a gente sair do Brasil, porque isso aqui está entregue à bandidagem, né? Em relação ao meu posicionamento, como eu falei, eu sou um pequeno empresário, e quando você tem um Congresso Nacional, onde ninguém fala a língua do empresário, todo mundo defende a língua do trabalhador, como se o dono da padaria não trabalhasse igual um maluco. Todo mundo defende a voz do trabalhador sem saber o quanto que isso gera de ônus para uma pequena empresa, para um empresário que às vezes deixa de ter o próprio prolabore para poder pagar o salário do seu funcionário, que é o correto, mas também pagar o tributo, que quando deixa de pagar vem um governo aí que os juros é maior que do cartão de crédito, né? Seria isso. Perfeito. É prejudicial para ambos, né? Se o empregador está indo mal das pernas, não tem como ele criar emprego, inclusive, para o trabalhador, né? E no nosso caso, por exemplo, André, nós geramos 7 empregos em cada 10 no Brasil. É uma balança muito desequilibrada, né? Porque se você eu não sei as perguntas, não sei o que vem à frente, mas se você colocar que o Brasil, 30% do PIB está na pequena empresa, e a gente é empregador de 7 em cada 10 brasileiros, a gente não tem uma legislação focada em incentivo à pequena empresa. Aquele candidato que diz que vai tirar o teu nome do SPC, por que esse candidato também não propõe de dar uma anistia ou dar uma condição de pagamento mais fácil aos tributos acumulados dos pequenos empresários, já que eles têm condição de gerar emprego para essa galera poder crescer de novo? Não, o empresário é que se ferre. O empresário foi mitificado como o grande vilão do Brasil, quando na verdade é um grande erro. O empresário não é vilão, o empresário gera emprego para a população. Não usei esse jingle ainda não, mas... Era uma boa, hein? Uma boa. Então, qual a sua opinião sobre o setor privado para o desenvolvimento do país? Acho vital. Eu acho vital. Quanto menos Estado tiver, na minha opinião, é melhor. Quanto mais empresas privadas corretas também, sejamos aqui bem corretos, bem justos, mas da mesma forma que você tem sacanagens no setor público, também há sacanagem no setor privado. Não existe forma alguma de você ter a corrupção no setor público envolvendo uma empresa privada que não haja como é que eu posso dizer? Uma cumplicidade, no mínimo uma cumplicidade da empresa privada nesse caso. Então, eu acho que contra a corrupção a gente deve ser, já emendei outra coisa, mas eu acho que contra a corrupção a gente deve agir de forma muito rígida, muito rigorosa, a gente não deve permitir isso, e o Brasil é campeão em criar regras de contratações de empresas, é um falso moralismo absurdo. Que ajuda a corrupção, né? Que ajuda a corrupção. Quanto mais regras, mais... Exato. A nível federal, qual a sua opinião sobre o Pacto Federativo? Então, esse é um assunto que é bem delicado, e principalmente para a gente, que é uma grande metrópole, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, né? Vamos botar os estados, vamos falar em segunda escala de tributo, né? Da parte dos ICM, por aí vai. A maior carga tributária que nós temos é a federal. Né? Em torno de 70%, 80% são impostos federais. Por isso que na minha campanha, todo mundo me pergunta, pô, Borges, por que você não vem estadual, é mais fácil que federal? Porque, como eu falei lá atrás, eu não sou politiqueiro. Ou eu venho para tentar mudar o cenário do pequeno empresário, que é amplamente atingido por tributos federais ou municipais,
eu viria para estadual para ser mais fácil. Não é o meu caso. Eu não quero ser político por profissão de político. Eu quero ser político, quero ser eleito deputado federal para poder mudar as coisas que eu penso que eu defendo. Falando do Pacto Federativo, eu penso da seguinte forma. Lançou-se a Constituição, o custo do Brasil era de 13%, o tamanho do Estado. Hoje, depois dos governos do PT, a gente está entre 40% a 50%. Lembra que eu falei do PIB, da pequena empresa, 50%, né? Custo de quase 50% do Estado vem, quase 50% do PIB é o custo hoje do Estado. Se a gente colocar que os estados que mais dão em repasse de tributo para o governo federal são os estados que menos têm o repasse, porque a princípio estima-se que são os mais desenvolvidos, né? Rio, São Paulo e tal, chega a ser desonesta essa balança, porque eu quero melhorar a segurança pública, eu não consigo. Eu quero melhorar o meu professor, eu não consigo. Eu quero botar um hospital de qualidade, eu não consigo, porque o repasse do dinheiro que deveria ficar no Estado, no caso o exemplo que eu estou citando, nos municípios ainda, se desse uma escala, ele passa para a federação passar para outros estados também, que não arrecadam tanto, beleza, mas que não repassa também o suficiente para que a gente tenha uma condição legal. Então, o que reflete isso? Isso eu falo com muita tranquilidade de falar, porque em 6 meses, sei lá, eu conheci 14, 13 estados. Nós temos a polícia mais preparada, talvez, do mundo, o Rio de Janeiro. E nós temos, talvez, a polícia menos paga do Brasil. Então você, como é que... Na boa, eu já acho um sacrilégio, um absurdo o cara que chega e fala que a polícia tem que morrer, a polícia não vale pra porra nenhuma. Desculpa, cara, mas um cara que arrisca a vida. E ele arrisca a vida não é numa operação oficial, indo para trocar tiro com um vagabundo. Ele arrisca a vida hoje aqui no sinal, aqui do lado, cara. Porque se o cara descobre, vê que o cara o jeito de policial hoje o cara já mata. A gente hoje morre por muito pouco. E essa galera, policial civil, policial militar, policial federal, esses caras, eles tinham que ter uma insalubridade, sei lá, triplicada, porque viver no Rio de Janeiro hoje é perigoso, imagina como um policial. São heróis, né? São heróis. Na minha opinião, sincera, a polícia do Rio de Janeiro, militar e a polícia civil, tem os vagabundos, tem todo lugar tem vagabundo, né? Mas a gente está falando de política, não tem lugar com maior concentração de vagabundo do que no Congresso Nacional em Brasília. Brasília podia murar e virava um presídio, né? Tem de alta periculosidade. De altíssima periculosidade, né? Então, aproveitando esse gancho, tá? O que você acha que pode ser feito para melhorar a segurança pública em nosso estado? Em minha opinião, eu acho que de cara a gente tem que ter... A polícia tem que poder exercer o poder da polícia. Acabar com essa... Vai ser até um pouco... Vai ser um pouco polêmico, eu vou falar, mas... não é que a polícia tenha carta branca para matar, mas eu acho que você está numa troca de tiro, o policial tem que ter autonomia de poder exercer o papel dele de policial e poder matar, na minha opinião. Eu acho que é o justo. Se eu estou ali para morrer, eu também estou ali para matar. A gente vive num confronto. Não existe lugar mais perigoso no mundo hoje do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje, você tem mais mortes no Rio de Janeiro que muita guerra aí deflagrada no mundo afora, entendeu? Sim. Eu acho que tinha que ter um pouquinho, não é choque de ordem, tem que ter, mas não choque de ordem de um prefeito que falava em choque de ordem. Eu acho que tem que ter o choque de ordem real, que é a polícia poder exercer o poder da polícia. Eu acho que é o suficiente, seria. Bem, puxando esse debate sobre segurança pública, o que pode ser feito, né? O que você acha do Estatuto do Desarmamento? Bom, na minha opinião, eu acho que deve ser revogado. Em Brasília eu vou brigar para que seja derrubado o Estatuto do Desarmamento. Eu acho que todo cidadão tem que ter o direito de poder ter a sua arma. Eu acho que é mal interpretado o que um candidato fala. Você ter a arma não significa que você porte a arma, tem uma diferença assim absurda. Porém, dentro da minha casa eu quero ter o direito de poder portar uma arma de fogo. Eu sei atirar, eu atiro desde criança. Há muito tempo não pratico, mas nada que a gente não recicle muito fácil. Mas eu acho que todo cidadão tem que ter o direito a ter a propriedade de uma arma. Eu acho que foi uma covardia o que foi feito com a população brasileira, que mesmo sendo contra, as coisas foram para frente.
E hoje o bandido tem a certeza de que ele está na vantagem contra o cidadão, inclusive contra o próprio policial. O bandido tem certeza que ele está na vantagem, porque poucos são os policiais hoje que vão para o seu ofício. Isso é uma informação que eu não sei se você sabe. Poucos são os policiais que vão para o seu ofício hoje portando a sua arma. A maioria não porta carteira nem arma. Tamanho o perigo que é esse profissional exercer o seu ofício. O Rio de Janeiro... Me comprometo, inclusive, em Brasília, ser eleito a brigar por derrubar o Estatuto dos Armamentos. Perfeito. Bem, o Rio de Janeiro passou pela situação inusitada de ver um ex-governador e um presidente da Câmara Estadual presos. Como você vê essa relação entre o Legislativo e o Executivo do Rio de Janeiro? Não só isso, você tinha que botar o Judiciário também, né? O grande problema do Brasil hoje é a judicialização da política, desculpa. Onde todo mundo tem certeza do que vai acontecer, porque o meu amigo lá do Judiciário vai desenrolar tudo. Eu, como um cidadão do Rio de Janeiro, vou falar fluminense, né? Porque rival. Mas eu, enquanto um cidadão fluminense, eu acho que foi maravilhoso. Eu acho que faltou muita gente ainda tem que ir. O Legislativo que fez a sua pergunta, ele trabalha umbilicalmente junto com o Executivo, e isso tem que ser assim de fato, mas não para o lado negro da força, não para a maldade. Um Executivo ele não consegue fazer o seu trabalho enquanto um gestor de uma cidade ou de um estado se ele não tiver o apoio de uma bancada muito forte que vai aprovar os seus projetos e por aí vai. Mas não no caso como foi feito não só no Rio de Janeiro, tá? Isso está institucionalizado no Brasil inteiro, né? Vide Câmara dos Deputados Federais, vide Senado, até que é uma casa um pouco mais enxuta, menos tão prostituída, mas as vereanças, quanto mais baixo a gente vai, mais baixa é a relação, pior são as relações. E eu falo isso acontece em campanha. Se você for ver minha campanha hoje, eu não sei nem se eu posso falar sobre isso, se você ver minha campanha hoje, ela é uma campanha muito mais focada em inteligência do que uma campanha focada na raça. Porque eu fiz campanha na raça na minha eleição passada, trabalhei muito na campanha, de forma limpa, de forma honesta, e uma semana antes chegava o vereador da região e desembarcava um caminhão de dinheiro. Entendeu? E não adianta nada o teu trabalho, a população ela não é politizada. Há 20 anos, há 30 anos se posiciona de forma a deixar a população burra politicamente. Na minha opinião, tiraram matérias que eram vitais para manter o cidadão politizado. Associaram cadeiras, matérias à ditadura militar, essas babaquices e que eu discordo totalmente. Eu acho que aí você tem hoje uma geração de crianças mal educadas, que tem os pais mal educados e que foram criados por avós mal educados. Então, na minha opinião, a gente perdeu 30 anos e a gente ainda vai perder uns 30 anos para poder botar a casa em ordem. Ou seja, a nossa geração não vai ver, na minha opinião, um Brasil tranquilo por no mínimo 10 anos. E os nossos filhos só vão ter condições de ter um Brasil decente, sei lá, daqui a 20 anos. Ou seja, quando os nossos netos estiverem vindo, já vindo, né? Que a gente vai ter, talvez, um Brasil decente. Porém, se não fizer, na minha opinião também, essa é a última eleição possível de você poder virar essa chave. Senão, cara, eu acho que a gente está perdido. O que você acha sobre o Escola Sem Partido? Eu sou a favor. Eu acho que deve ser passado todos os lados para a criança que está na escola, porém acho que o professor ele não tem, é covarde o professor que tenta passar o seu papel doutrinador dentro de uma sala de aula. E você vê que isso hoje não é só de professor de história, não. Você tem professor de música doutrinando alunos politicamente, entendeu? É realmente um cenário de caos, né? Eu sou radicalmente contra. Uma das maiores demandas do povo brasileiro nesse momento é o corte de privilégios. Você assumiria o compromisso de reduzir gastos e privilégios durante seus possíveis futuros mandatos? Com certeza, absoluta. Tem coisas que são assim absurdas, né?
É porque talvez as pessoas não saibam como funciona a casa, né, legislativa. Mas as pessoas entram, depois que um candidato, e eu falei isso no vídeo que eu fiz no Congresso Nacional, não é, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, a eleição é muito difícil, muito difícil. E os próprios partidos que têm uma quadrilha mal intencionada, os próprios partidos eles dificultam mais ainda para candidatos como eu, que não aceita recurso de ninguém, que eu aceito o que é o justo, é o meu tempo de TV, meu tempo de rádio, nem material eu peço. Eu produzo meu material com os candidatos que eu apoio de forma limpa, transparente. Tanto é que eu aceitei ir para o partido que eu estou hoje, de forma que eles aceitassem esse meu posicionamento e que eles aceitassem principalmente o meu candidato a presidente da República. Então foi a forma como foi acordada, até hoje está super tranquilo, a gente tem uma relação muito saudável. Mas a máquina funciona para beneficiar os candidatos que já vão mal intencionados. É isso que a galera não está entendendo. Não é o cara que quando chega no Congresso Nacional ou o cara quando chega na Assembleia Legislativa ele vira ladrão. Não, o cara já vai mal intencionado, o cara já tem... É muito simples, o cara tem já os seus líderes comunitários comprados ou trabalhando no seu gabinete, o cara já tem o cara do sindicato comprado ou trabalhando no seu gabinete, e assim caminha a humanidade, que converge com a tua pergunta, três perguntas anteriores, entendeu? Então, é muito difícil a campanha de um candidato como eu, que propõe uma renovação de fato política, sem depender da política, porque eu não preciso da política para sobreviver. Não preciso, graças a Deus não preciso. Como é que eu posso te falar? Os candidatos como eu não interessam para uma casa legislativa. Isso para eles é um entrave. E com certeza vão fazer de tudo para, caso entre, de tudo para te prejudicar, para te deixar comprometido. Por isso que eu tenho um pouco de isenção e me afasto de tudo. É isso. Marcelo, qual proposta que você teria quanto ao tema da tributação? É necessária uma nova organização, um aumento, uma redução? E como você faria essa alteração? Não só a redução, mas eu acho que o pior ainda que a carga tributária que a gente tem é a forma como ela é feita, principalmente para a pequena empresa. E aí vai entrar num assunto que eu bato bastante, que é uma das causas que eu defendo justamente da pequena empresa. Criou-se o Super Simples Nacional. Criou-se o Super Simples Nacional e todo mundo achava que era a solução dos problemas do Brasil. Mas aí eu pergunto para você, como que algo pode ser simples se você tem 57 tabelas para calcular o teu tributo? É até um deboche chamar isso de super simples. Aí, início desse ano, mudou-se a forma do... Ano passado, conseguiram incluir, uma manobra no Congresso, conseguiram incluir novas atividades liberais ao regime do Super Simples. Então, um exemplo, você, advogado. Os advogados comemoraram a entrada no Super Simples. Hoje você paga mais imposto do que no regime anterior. Né? Isso outros profissionais que são profissionais, a dentista, médico, nossa, então agora todo mundo é Super Simples, idiota, você está pagando mais imposto do que antes. Aí agora mudou-se de 57 tabelas para 5 tabelas que tu tem que ser engenheiro da NASA para você conseguir determinar qual é o tributo que você vai passar, que você vai pagar. Então eu acho, cara, que isso é uma das formas opressoras de você diminuir a pequena empresa, você está entendendo? Na minha opinião, que eu defendo, inclusive está na minha proposta, tem meu vídeo e tal, cara, é reduzir de fato, não tem que ter... O empresário tem que saber o seguinte, cara, eu vou faturar 1 milhão, vou faturar 100 milhões, eu vou pagar X% de imposto, acabou. O que acontece? O governo aumentou em 1.200.000 o teto do Simples Nacional. Legal, só que quando eu passo desse meu teto do Simples Nacional, eu praticamente dobro minha carga tributária. Você acha de fato que o empresário ele vai faturar mais 100 mil ou ele vai diminuir a empresa dele deixando de contratar um funcionário novo? Qual é a sua opinião sincera? Ou pior, o que o cara faz? O cara abre uma empresa em paralelo, com o mesmo quadro funcional, eu continuo trabalhando, abre de novo. Por isso que você vê empresas, cara, que o cara tem o filho, o neto, a mãe, todo mundo, a família inteira, o cachorro, está no quadro societário, porque o regime tributário brasileiro
é idiota, é um dos mais burros que tem no planeta. E aí eu vou te dizer, sabe por que isso? Eu estou muito tranquilo de falar desse tema, sabe por que isso? Porque existe em Brasília uma comissão, que é a comissão específica da pequena e microempresa. Como é que você acha que, de fato, o Congresso Nacional vai trabalhar em prol do pequeno empresário, que é quem gera 7 em cada 10? Isso tem que ficar muito claro na cabeça do brasileiro, cara. A pequena empresa, a padaria, a pizzaria, o armazém, nós empregamos 7 em cada 10 brasileiros no Brasil. Isso tem que estar claro na cabeça. O patrão não é o vilão. A galera tem que ter isso muito claro na cabeça. A esquerda conseguiu impregnar essa cabeça que nós somos os grandes vilões da República. Não, o vilão é o ladrão. Seja você, inclusive, que está sonegando a porra do imposto. Seja você que está com gato net. Entendeu? Agora, como que você vai fazer para diminuir isso? Na minha opinião, cara, é de fato uma reforma com pessoas que entendam. Essa comissão da pequena e microempresa em Brasília, ela por muito tempo foi presidida por um cara do PT, porra. E depois foi por um cara do PSOL. Sabe, a gente tem um parlamentar do Rio de Janeiro que por muito tempo surfou na onda da pequena empresa e que hoje os pequenos empresários abominam, cara, porque o cara surfou na onda da pequena empresa e nunca fez nada pela pequena empresa. Por que nunca fez nada? Porque não é. Se a gente parar para pensar que 30% do PIB nacional está na pequena empresa, os outros 40% no setor agropecuário, a gente está falando aqui de 70% do PIB nacional. Se você pegar a Alemanha, que tem 60% do PIB na pequena empresa, Estados Unidos acima de 50%, países que são desenvolvidos, o PIB concentra-se boa parte da pequena empresa, que é o que gera emprego, pô. Sabe? Aí o cara chega, não, eu vou... Quase que eu falei besteira. Mas eu vou prejudicar, eu vou fazer a lei de forma que prejudique o cara que pode ser a solução do Brasil. Hoje a gente tem um desemprego absurdo. Se você pegar 5 fontes, nenhuma das 5 fontes convergem, ou seja, 5 dão informações diferentes, eu vejo pelo seguinte: se você for na Baixada, você pega garotos que estão em idade de trabalho, que hoje são soldados do tráfico, em vez de estar trabalhando, mas na estatística conta como desempregado. Então acho que essa coisa tem que ser muito bem trabalhada e de fato analisada. Essa parte tributária é espinha dorsal da minha campanha, redução de fato, mas redução com inteligência. Se eu tiver a oportunidade de ser eleito, você vai ver o cara mais chato no Congresso Nacional cuidando desse treco, cara. Porque eu tenho um grupo técnico muito fera de auditores, de contadores, que inclusive me ajudam na campanha, justamente só para a gente catar essas fendas e poder trabalhar com emendas, porque é muito difícil você em Brasília passar uma lei, mas você passar uma emenda já é muito mais viável. É um compromisso que eu tenho aí com o pequeno empresário e é isso. Borges, é muito bom ouvir você falar dessa forma, alivia um pouco. Muitas vezes a gente entrevista vários candidatos, né, inclusive muitos muito bem preparados, e ver a sua paixão, por isso a gente sabe que você veio... É o que eu faço de fato, cara. Eu não sou um demagogo, não. Eu sou um administrador formado. Eu sou aquele aluno nerd que desde criança eu sempre soube o que eu ia fazer. E foi administração de empresa. Eu na minha escola, quando tem aquele teste vocacional, quem vai fazer, o que vai fazer e tal, eu era o único aluno da minha escola que ia fazer administração de empresas. Aí depois eu tive a oportunidade na escola, tinha uma amiga minha, não tenho, vivo, graças a Deus, e que o pai dela era o presidente de uma grande empresa nacional, exemplo para o Brasil, e que o cara era administrador. Então, quando ele foi dar palestra na minha escola sobre o que é administração, a polivalência de um administrador que entende um pouco de tudo, cara, já vieram uma galera, principalmente a galera da engenharia, começou a migrar, os que seriam engenheiros de produção começaram a migrar para a administração, e que por um problema de lei, olha só como de novo o Congresso Nacional atrapalha, por um problema na lei de constituição da profissão, a lei que existe já há 55 anos é uma lei que prejudica o administrador de empresa no mercado de trabalho. Por isso que cria-se outras vertentes. Então, é um outro compromisso. Posso falar? Pode, por favor. Então vamos entrar. Já falei do pequeno empresário, já falei do administrador. Eu tenho combate ao câncer. Hoje o nosso vídeo no INCA foi justamente sobre isso, porque você sabe que eu já tive no passado, eu tive câncer com 37 anos, então é uma luta que eu tenho pessoal. Se eu estou vivo hoje, é uma missão que eu tenho que cumprir. Então, se eu não conseguir ser eleito, mas conseguir passar essa mensagem, cara, já valeu para mim assim. O tratamento do autismo
que é alarmante. Uma criança em cada 59 no mundo está nascendo com autismo. Então tem 1 milhão de teses. O Brasil não tem o menor preparo para o tratamento dessa síndrome. É difícil o diagnóstico. Então se você trabalha alguma coisa, se você for conversar com algum psiquiatra, algum psicólogo, cara, é predominante o diagnóstico precoce da criança, para que você tenha o tratamento certo. No Brasil, o médico tem medo de dar o diagnóstico, porque isso pode ferir a família. Nossa, isso é politicamente incorreto. Porra, e com isso a criança não tem educação, a criança não tem acesso à medicina certa, ao tratamento certo, porque é politicamente... O Brasil tá chato pra cacete, sabe, cara? Tá muito complicado. E o problema é quando o politicamente correto começa a afetar coisas que são necessárias, né? Porque você precisa poder discutir os assuntos abertamente e algumas vezes alguma pessoa vai ter sua sensibilidade ferida e você não tem como salvar uma vida, não tem como programar, não tem como fazer nada. É exatamente isso. É surreal a situação brasileira. É exatamente isso. Borges, então continuando, a gente só vai fazer uma pequena mudança agora, tá? Da área de tributação, da área econômica, para um tema um pouco polêmico, né? Que é o tema do aborto. Se você é a favor da descriminalização, se você é contra a descriminalização, você acha que como está hoje na lei está perfeito, o que você acha desse tema? André, eu não tenho acesso à íntegra de como é a lei hoje. Eu vou te dar o meu posicionamento, tá? O meu posicionamento é o seguinte, eu sou contra o aborto de uma relação que foi consensual. Eu sou a favor do aborto de uma criança que tem um problema na qual ela não vai viver. Eu acho que não vale o sofrimento para a família, muito menos para o feto, né? Eu sou cristão, eu acredito que ali tenha... Aí é ao contrário, né? Vai contra o preceito, assim, o conceito cristão, mas eu acho que aquilo ali é um sofrimento desnecessário, principalmente para todos, cara. É um sofrimento para todo mundo aquilo ali. Perfeito. Em caso de violência, de estupro. Porém, fica muito fácil uma menina chegar e dizer que foi violentada, foi estuprada, e por isso eu quero fazer o aborto. Eu acho que isso é um tema muito delicado. Eu acho que isso tem que ser muito bem discutido, na minha opinião. Não é um assunto fácil, né? Não é um assunto fácil. Não dá para só lacrar, omitar com esse assunto. Não, eu acho irresponsável, eu acho isso coisa de oportunista. Eu não vou ter O meu posicionamento se são pessoas saudáveis, foi consensual, eu sou radicalmente contra o aborto, sabe? E vou te passar, inclusive, uma experiência minha de vida, cara. Eu nunca abortei, não. Que bom! Não, mas não é o caso. Mas, por exemplo, a minha esposa, ela é minha namorada e era minha namorada. E a gente namorando e tal, engravidou. E ela me ligou chorando pra cacete na época, né, cara? Eu tô grávida, cacete. E quando ela falou chorando, cara, eu comemorei pra cacete, assim, sabe? Cara, era o pior momento na minha vida. Eu estava extremamente ferrado de grana, extremamente conturbado meu meio de trabalho. E a minha filha, que possivelmente poderia ser um fruto de um aborto, de uma pessoa que não tivesse um pouco de base familiar, sabe? Eu acho isso importante pra cacete, cara, de estrutura familiar. A minha filha hoje, que é meu demo, que fez 15 anos essa semana, que é minha amiga hoje, é minha tutora, e ela não estaria comigo, por exemplo, sabe? E ela foi a responsável por mudar de fato a minha vida, cara. Ela e minha esposa, claro. Graças a Deus. Eu vou chorar de novo. É bom, que aí você vai chorar na próxima questão também, tá? Foda, as suas perguntas estão complicadas. Bem, como você entende a discussão em torno da ideia de gênero? Para você, há uma teoria de gênero ou ideologia de gênero? Qual a sua perspectiva sobre esse assunto? Eu de novo, sobre esse assunto, acho que deve ser amplamente discutido com visões diferentes. Sim. Porque essa é uma discussão muito polemizada na esquerda, que ela concorda contigo desde que você concorde com ela. Sabe? A minha opinião é a seguinte: eu cresci numa família extremamente tradicional.
E eu cresci respeitando o próximo, cara. Independente se o cara é negro, se o cara é nordestino, se o cara é homossexual, se o cara é heterossexual. Eu acho o seguinte, na minha opinião, em relação à ideologia de gênero, eu, dentro da minha casa, eu sempre orientei muito a minha filha. E eu acho que a escola deve ter a parte de educação sexual, mas o excesso que está sendo pregado, cara, isso, não, eu acho isso uma covardia para a criança, sacou? Você tem esse candidato que fala sobre o kit gay, eu concordo plenamente com o que ele fala de que o kit gay, eu acho de fato que o kit gay é um absurdo, pô. Não tem que ter isso na escola, vai chegar o momento certo, não tem fonte de informação maior no mundo do que a internet. Se a criança quiser ter acesso no tabletzinho, dá um tapinha pro lado, pega o neném, nasceu e já mexe no celular, pô. Ele vai chegar lá, vai virar, vai pegar, opa, aquele negócio. Nós éramos a Playboy, comprava Playboy pirata no camelô, 10, 11 anos, a gente ia e depois a gente resolvia o problema. Mas hoje em dia não é assim, né? A pessoa procurar informação, ela pode procurar informação. Mas eu acho o seguinte, eu acho que de fato existe aquela galera que é homossexual, porém existe também uma galera que é homossexual de modismo, sabe? Eu vi outro dia uma quadrilha, devia ter umas 30 crianças, cara. Quadrilha não, mas é até pesado falar quadrilha, porque não é. Mas é umas 30 crianças num shopping, cara. Totalmente transviados, assim, sabe? Com lequezinho, caramba. Porra, será que é isso mesmo? Sabe? Será que se você for, porra, o IBGE tá errado, tá errado então nos índices, né, cara? Falando de ideologia de gênero, sim, eu acho pesado a forma, acho covarde a forma como é passado para a criança. Eu acho que os pais... Aí vamos no problema que eu falei aqui atrás, que você tem um avô que foi um merda, como um pai de família, que criou um filho merda e que passou agora para um filho que é totalmente sem educação alguma, que é o cara que hoje fica ladrando aí sobre minorias, mimimi, o cacete. Sim. Você acha que na minha época não tinha pessoas que tinham tendências homossexuais? Claro que tinham, cara. E desde a escola a gente sempre respeitou, são pessoas que são amigas do canal. Tem famílias maravilhosas de homossexuais e tem péssimas famílias de homossexuais. Assim como tem famílias maravilhosas de heterossexuais e tem famílias péssimas de heterossexuais. Eu acho que a base de tudo, cara, de uma sociedade justa e perfeita é o respeito. Seja o que for. Respeitar as diferenças, né? Porque seja o que for, cara. Somos todos seres humanos. Mais do reverso também. Sim. Porque isso eu falo muito. Eu tenho um irmão meu, que é irmãozaço meu mesmo, meu amigo de infância. Ele era jogador de basquete, de vôlei no Fluminense lá e tal, que é o Wellington Negão. Esse cara cresceu comigo. Ele me chamava de caucasiano, eu chamava ele de negão. Caucasiano e negão. Esse cara é meu irmão pra cacete, cara. Me ajuda muito na campanha, inclusive. E ele chegava, branquelo! Ele tem a voz, sabe aquele negão de voz fina? Branquelo, cara! Porra, engrossa essa voz, negão. Puta do negão desse voz fina, pô. Aí, se eu falar isso na rua hoje, cara, meu irmão, já vai vir logo 2 advogados amarelinhos lá, querendo me ferrar, querendo me processar, cacete. Para com essa porra. Tá muito chato viver Existe um problema, né, de politização de tudo. Tudo virou uma grande causa para ser discutida quando existem ambientes individuais onde as pessoas conversam, né? Isso é muito ruim para toda a sociedade, né? Essa ideia de que você não pode mais ter essas relações individuais e comportamentos sem que alguém venha e queira transformar aquilo ali num assunto mais agressivo, lacrador possível. Bem, faltam poucas perguntas. Essa aqui continua, essa aqui é bombardeio. Então aqui, ó. Na sua opinião, o Brasil gasta muito, pouco ou gasta mal os recursos destinados à educação? Eu acho que gasta muito mal. Eu acho que gasta muito e mal, na minha opinião. Mas eu acho que o maior absurdo não é nem o que eu gasto com a educação, é o que eu gasto com o bandido, na minha opinião. Se eu gasto mais de R$4.000 com um bandido que está no presídio, que o cara matou 150 pessoas, eu gasto em torno de R$230 por criança, meu irmão, desculpa, mas esse cara, não que se aplique a pena de morte, porque o Brasil hoje não tem a menor condição para avançar o legislativo por uma lei tão pesada como essa. Mas que então, meu irmão, esse cara sustente a manutenção dele no presídio, que esse cara trabalhe em prol de alguma coisa para sustentar, que isso ia diminuir radicalmente a criminalidade, tá? Se você botar essa galera para começar a trabalhar,
seja na lavoura, seja no campo, seja onde for, eu acho que diminuiria a criminalidade. Mas uma criança custar 240, acho que é R$234, eu não tenho certeza agora, e um ladrão no presídio custar quase R$4.000, me desculpa, eu prefiro subir a educação dessa criança com 600, bota ela no colégio particular, cara. Um bandido, 3 crianças num colégio de alto nível aí. Eu prefiro isso, eu acho que seria muito melhor para a educação do que eu acho que o sistema hoje da educação, ele, na minha opinião, Como você vê a criação do cadastro único? Ela traz prejuízo ou melhora a disponibilidade de crédito barato no mercado, privilegiando assim o bom pagador? O cadastro positivo? O cadastro positivo. De novo, é o pessoal querendo reinventar a roda, porque o cadastro positivo, para quê? De novo, as pessoas não trabalham no mercado. Pô. O cadastro positivo sempre existiu. CDL sempre vendeu o serviço de dizer se o André é um bom cliente ou um mau cliente, sabe? Isso de novo, a gente vai naquela esfera que eu falei, que as pessoas que fazem as leis, as pessoas que criam os projetos, elas não entendem do negócio. A mesma coisa quando criminalizam um cadastro negativo. Pô, então na boa, vem aqui abrir a loja, vem aqui botar o teu dinheiro, investir o teu futuro, para depois você tomar um calote. Maneiro? Legal assim? Pô, fala sério, pô, eu quero ver você fazer isso. Você que acha o contrário de fazer isso. É interessante que quem faz a lei aqui não trabalha em nada além de fazer isso. Porra. Bem. E ainda diz que é legislador. Porque é coisa mais idiota. A gente estava vindo para cá, coisa mais idiota que o cara. Eu estava escutando um programa de rádio, que até agora não escutei o meu, mas eu estava escutando um programa de rádio, eu fiz 96 leis, qual que é a praticada? Acho que o parlamento aqui tem uma disputa. O deputado, que é um deputado que mais faz lei, peraí, sabe aqueles cavalinhos fantásticos? Eu fiz mais uma, aí vai passando, eu fiz mais uma. Pô, galera, vamos então fiscalizar a lei que foi feita. Porque a grande maioria não fiscaliza. Aí vem essa lei idiota do vereador, que eu esqueci de onde é agora, do canudo biodegradável. Que aí o cara cria a lei, quase que foi de boa, mas o cara cria uma lei do biodegradável, no qual não existe o canudo biodegradável no mercado, pô. Aí vem as agências reguladoras, começam a multar todos os empresários, donos de restaurante, padaria, o que for, o que os caras fizeram? Beleza, tira o copo de vidro, copo de plástico para todo mundo descartável. O que contamina mais, um copo ou um canudo? Perfeito. É uma sequência de burrice, assim, absurda. É a cara do legislativo brasileiro atual. É burrice. Bem, então para finalizar a entrevista, tá? Acabou mesmo? Não dá para acreditar, né? Não, pode falar. O papo tá maneiro. A gente vai pedir então para você finalizar citando 3 palavras que norteiam a sua campanha e a sua vida. 3 palavras. Cara, paixão, lealdade, futuro. Paixão, lealdade, futuro. Perfeito. Borges, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço o convite. Então, olha, para deputado federal, Marcelo Borges, 5522. Muito obrigado, gente.